os parâmetros de A e parâmetros B... Não, por que seria hard? Porque a resistência é muito maior do que o A. E o meio? Não é que o átomo é da partícula, depende de onde ele passa em relação à partícula. Quando você fala, por isso que eu estou falando que você está pensando em átomo, átomo é um conjunto de coisas. A interação não é com um conjunto de coisas. Em princípio, um átomo é neutro, portanto ele não tem campo coulombiano. Então, se você passa um elétron, você joga um elétron, ele não tem interação porque ele não vai interagir, não tem campo coulombiano. Agora, quando ele entra no átomo, aí depende da distância que ele vai passar em relação ao elétron. Porque a interação é com um elétron por vez. Por que ele tem esse repartido aqui? Meio que fazendo perdão. Se você tiver um átomo, a interação ocorre com o campo. A partícula com o campo. Não é um choque, não é um choque mecânico. Mais afastado do campo, menor o campo, certo? Na partícula, menor o campo. Quando, por exemplo, se você passar em duas camadas eletrônicas, o parâmetro do impacto do A versus o B vai ser B igual a A, mais ou menos, já que está nas camadas do A. Mas mesmo assim pode ser soft, porque ele pode estar simplesmente afastado do elétron para o campo do elétron não influenciar. E pode ser soft para um e hard para outro. E aí depende da energia de ligação, porque aí depende também da seção de choque das coisas. A seção de choque depende da energia de ligação. Você não pode pensar classicamente. Como é que é? Se Z é maior, a diferença do espaçamento energético entre as camadas é maior e a probabilidade de interação é menor. Não? Eu não consigo pensar assim. Vocês estão querendo pensar... Não, eu não consegui nem entender o que você falou. Então vamos ver se eu consigo entender primeiro. Você está falando que se o Z é maior... A distância entre as camadas é maior e a probabilidade de interação é menor. O que é a distância entre as camadas? São os raios das camadas. Essa questão do raio das camadas, você pode calcular... A rigor você pode calcular só para o átomo de Bohr, tá? Mas o que acontece é que aí ele tem razão, porque você tem o raio das órbitas é maior. Você tem o Z maior, o raio das últimas órbitas é maior. O raio da camada K também, a energia de ligação é maior, portanto é menor. A distância, o raio... Se eu tivesse o átomo de Bohr, porque lembra que eu não tenho o raio para todas as camadas. Quanticamente, o átomo é complexo. Você tem camadas que são esféricas, outras camadas não são esféricas. Aí, se você somar todas as subcamadas, cada camada fechada equivale a uma distribuição de cargas, esférica, de uma casca esférica. Tá? Nesse caso só. Então você pode pensar como é que é o átomo se todas as camadas estiverem cheias. Se todas as camadas estiverem cheias, o que não acontece, porque o preenchimento nunca é por camada inteira. Você preenche uma e depois você vai para a camada seguinte e assim por diante, que é aquele processo de povoação no átomo de hidrogênio, né? Então, não é assim que acontece. Mas se tivesse um átomo onde tudo estivesse cheio, o que não existe, você teria que o final da história, um átomo de Z maior, seria, entre aspas, maior do que um átomo de Z baixo. Certo? Só que a seção de choque não é com o átomo. A seção de choque, claro que do átomo, mas a seção de choque leva em conta a probabilidade de transição, leva em conta a função de onda das questões, onde é que eles estão. É uma série de coisas que não é mecânica. Não é uma partículazinha batendo na outra. Então não é assim. O elétron, quando entra, é o que ele estava dizendo. Eu posso ter uma probabilidade de choque hard com uma e soft com outra.
A probabilidade total tem que somar todas as probabilidades. O elétron ou no núcleo, porque as interações são ou com o elétron, com o campo coulombiano do elétron, ou com o campo coulombiano no núcleo, ou com o campo nuclear. São 3 interações diferentes com partículas diferentes, com campos de interação diferentes. Vocês têm que romper com a ideia. Talvez tenha sido um erro meu ficar fazendo analogia clássica, porque não tem analogia clássica. Aquilo que eu falo de comprimento de onda é que isso a gente verifica. Mas não é que então a energia maior está diminuindo o comprimento de onda, então ele é pequenininho. Ele não é pequenininho, não é assim. Não entendi como é que eu explico por que o stopping power de colisão vai diminuir se o Z é maior. Depende, né? Depende da energia, né? Da partícula. Tudo bem, depende da energia da Átomos partícula. maior tem menos probabilidade de acontecer Colisões com partículas, não com elétrons, com partículas pesadas, né? Tá, mas por quê? Eu não sei nem de cabeça isso. O elétron... O elétron não. Se você... As pesadas não vai ter... A probabilidade... Não, peraí. A probabilidade de interação aumenta com Z maior. Aumenta. Você joga um elétron, a probabilidade de interação de um elétron com um número de Z maior é maior do que a probabilidade de interação de um elétron com um Z menor. Tá? Da interação elétron-elétron, um campo coulombiano dos elétrons. Por isso que você tem que identificar com quem que você está falando. Se você estiver pensando no núcleo como um todo, um campo coulombiano no núcleo, Z maior significa maior energia de repulsão para a partícula, para o elétron que está chegando. Portanto, a probabilidade é menor. Se você tiver um próton que você está jogando, aí bom, precisa ver. É por isso que eu estou dizendo, essa coisa não é... Você tem que olhar os gráficos e ver qual é o tipo de interação. Não tem uma explicação tão clara assim, mecânica, digamos assim, para essas coisas acontecerem. Quer dizer, existe uma explicação, a explicação é fazer a conta. Então, essa pergunta que tem na lista, por exemplo, tem uma resposta no texto. Qual é a pergunta que está na lista? Eu não sei. Vocês estão falando... Exatamente. Quais as características gerais do stopping power de colisão em função das características dos alvos e da energia do projétil? É pegar aqueles gráficos e escrever o que está escrito nos gráficos. É pegar aqueles gráficos que a gente tem. Tem uma faixa de energia que a coisa corre assim, outra faixa de energia que a coisa corre assim. Então, para energias mais altas, o stopping power é maior para elementos de Z mais alta. Para a energia da partícula, maior incidente. Isso. Não. Para ser maior isso, para ser maior do átomo, né? Não da partícula que entra. Quanto maior o Z, isso. o átomo, é isso que ele falou. Se você tem um elemento com Z maior, o Brimstralung, seção de choque de Brimstralung é maior. Simplesmente porque tem muito mais carga para poder fazer o desvio. E aí o stopping power de radiação vai ser maior. Claro. Tá, tudo bem. Porque o stopping power de radiação está ligado com a seção de choque de Brimstralung. Sim. E é quase desprezível para partículas pesadas. stopping power de colisão. Agora de colisão. Se você fosse pegar o stopping power total, seria o radiativo mais o de colisão. Uhum. Se o de radiativo... Vamos falar com um gráfico na tela? São 2 gráficos. Isso, são 2 gráficos diferentes.
Oi. Vai cair aquilo que eu dei, que é nada, né? Não? Tem certeza? Bom, tudo bem, não vai cair não. Não precisa perder tempo estudando. O pior é que fica horroroso isso aqui. Deixa eu ver se consigo. Não, não é essa. Ué? Tá? Tá. Isso aqui é para partículas pesadas. Só partículas pesadas é que ele interage mais com o átomo leve. Porque aí você tem a interação predominante, não é com os elétrons. Os elétrons são praticamente desprezíveis. Então é núcleo-núcleo. Tá ok? É núcleo-núcleo. Se você tem um Z muito alto para essa colisão, o que acontece é que você não consegue, a partícula pesada não consegue chegar perto do núcleo. Então a probabilidade de interação é muito menor. A probabilidade predominante aqui é a interação nuclear. E uma partícula pesada precisaria ter uma energia muito alta para chegar até o núcleo. E uma partícula pesada, para você dar uma energia muito alta, é muito difícil. Tá? Então nessa faixa de energia, ela interage mais com átomos leves, que ela tem maior probabilidade de chegar perto do núcleo, de quebrar o campo coulombiano dos elétrons. Isso aqui é só partículas pesadas. Tá? Pósitron, elétron? O pósitron elétron tem uma seção de choque brutal. Simplesmente eles vão se chocar e desintegrar. A seção de choque é altíssima. Peraí, vamos esclarecer isso. Não tem feixe de pósitron, mas essa pergunta procede. Elétrons, então, não prótons. Isso. Tem outro gráfico, vamos colocar lá? Aqui elétrons, tá? E o Z, você vê que à medida que você aumenta o Z, você está diminuindo sem correção de polarização, etc. Por causa do beta. A questão toda é que é difícil uma partícula chegar perto da outra no caso de partículas. O fóton, ele interage fácil com qualquer elétron. Ele vai e interage com o elétron diretamente, porque ele interage via campo eletromagnético, mas ele não tem carga. Então ele não tem diretamente a interação coulombiana com a partícula que ele está interagindo. Então com o fóton, quanto maior, depende da seção de choque que está comparando também, tá? Mas se você pegar a seção de choque,
ela vai ser diretamente, pega o espalhamento elástico, né? Ela vai ser proporcional, porque a seção de choque é a probabilidade de ele ser espalhado. Ele vai ser espalhado pelo o Compton, por exemplo, é por um elétron. Ele tem que pegar o elétron para mover. Então ele tem uma probabilidade de interagir com um elétron, um fóton. E essa probabilidade, quando você tem um átomo de Z maior, ele vai multiplicar pelo Z. Se for elástico, inclusive, é por Z ao quadrado, porque tem interferência. Se pegar um fóton que seja espalhado por um fóton que seja espalhado por outro elétron, esses dois fótons espalhados, como com o espalhamento Rayleigh é coerente, vai haver interferência, então é Z ao quadrado. Tá? Isso não importa muito, mas vai ser Z ao quadrado a interação. Portanto, você tem a seção de choque dependendo do Z diretamente. Se for radiativo, também. Se for colisão, não. Se for colisão, seja qual for a partícula que vai querer entrar, ela vai ter que passar pelo campo como um todo. Então, se for um elétron, por exemplo, esse elétron tem que chegar perto do bicho. Por isso que é maior a probabilidade para um elétron de perda de energia por Bruni-Strahlung do que com uma partícula pesada. Porque ele não chega perto do átomo, ele pega e vai passar fora com a influência de todos os elétrons. Ele não consegue entrar, ele não consegue ter uma colisão rápida. Ele não consegue entrar lá dentro. Claro que se aumentar muito a energia, se for aumentando a energia, ele começa a entrar mais e mais. Mas no fundo, vai valer as camadas externas. Não importa muito a camada interna. Agora, tudo que eu falei para vocês é que, de uma maneira geral, a interação era mais provável quando os comprimentos de onda eram similares. E isso é uma regra mais ou menos geral. Porque se eu pegar comprimentos de onda completamente diferentes para as coisas, por exemplo, se o comprimento de onda for muito maior que um átomo, ele só tende a interagir com o átomo como um todo. Se for menor, ele vai começar a interagir pelo átomo. Se for menor ainda, ele pode chegar até no núcleo. Foi isso que eu falei. Esse raciocínio não pode ser estendido a cada um dos detalhes e principalmente nas faixas intermediárias. Aí o que vale são os gráficos. Pô. Aqui você tem só o stopping power de colisão para elétrons, tá? Mas são elétrons que aqui você tem o alumínio está aqui e o ouro está aqui. Então, à medida que está aumentando o Z, esse bicho aqui está diminuindo. E principalmente porque a massa, que era a tua pergunta na aula passada, porque a massa está aumentando e depende se você se lembra da equação do stopping power, aparece um beta na divisão. E o beta é diretamente proporcional à massa. Tá? Não, mais ou menos, né? O que eu estava dizendo, tem uma outra curva que é interessante, que é essa aqui. Aqui você tem os dois, aqui você tem o radioativo e você tem de colisão. Tá? Então você vê que para energia pequena, o stopping power dominante é de colisão. Para energia maior, o stopping power predominante, se você entrar aqui, é o radiativo. O radiativo, né? E aqui, principalmente, ele é diretamente proporcional a Z. Aqui é praticamente independente de Z. Por isso que esse raciocínio não serve, porque aqui ele funciona, a de colisão, ele funciona basicamente com os elétrons externos, que é sempre o mesmo número. É, mas é pequena, né? Ele diz que, o que ele está dizendo aqui é que você não tem, a forma da curva é praticamente paralela, e isso numa curva monologue. Tá? O que acontece é que de colisão é sempre com as camadas mais externas, enquanto que partículas pesadas é mais com o núcleo, né?
Então não tem uma regra mnemônica, não tem uma regra fácil de entender por uma analogia mecânica. Quer dizer, dá para entender essas coisas, que a colisão é com as partículas externas, e no fundo cada uma delas depende do parâmetro de impacto das coisas, o parâmetro de impacto depende também com quem que você está considerando, se é com o núcleo, se é com os elétrons e assim por diante. E também o que é grande e pequeno, a gente não entrou nesses detalhes, né? Mas então, o maior V, maior energia de ligação. E por isso... Depende, a maior energia de ligação das camadas mais internas. Claro. As camadas externas são sempre fracamente ligadas. Oi? É. Eu sei, mas tipo, de colisão a gente não vai tratar então a interação com as partículas das camadas mais externas. Na colisão, em geral acontece isso. Você tem que levar todas. Você tem que, a rigor, as fórmulas que estão dadas no livro são fórmulas semi-empíricas. Se eu for calcular com mecânica quântica, eu tenho que calcular todas as camadas. Mas as fórmulas que estão lá são fórmulas semi-empíricas para descrever o total da seção de choque, que aí sim entram todas as camadas, todos os elétrons em conta. O que está pedindo na lista é para você descrever o que está escrito no lê a lista de novo, por favor. Você que tem a lista aí na mão. Lê a questão. Quais as características gerais do stop power de colisão em função das características dos alvos e da energia do projétil? Isso. O que significa? Significa a faixa de energia, o Z que você está calculando e a partícula. Mas é só para descrever, numa frase, o resultado dos gráficos. Oh, meu Deus! São dois gráficos. Seja para partícula pesada, seja para partícula leve, porque para a partícula pesada nem tem a radioativa. Então, isso é o que ele falou. O stopping power de colisão é predominante em todas as energias da partícula pesada e nas energias baixas das partículas leves. Enquanto que o radiativo funciona para energias altas, ele é predominante para energias altas para o elétron, para partículas leves. Acabou. Não tem uma coisa quilométrica. Isso. É descrever o que está no... E está escrito, por isso que é importante você ler. Eu não estou perguntando por que é. A questão pede para descrever. Né? Lê de novo aí a primeira palavra. Quais as características? Isso aí. Quais as características é descrever, não é pedir uma explicação. Vocês precisam tomar bastante cuidado com a leitura. Não é? É estranho. Oi? Sei lá, eu acho que a dificuldade do entendimento dessa matéria é a falta de porquê. Divergindo um pouco e fazendo um parênteses, a física não dá porquê nenhum. A física só dá como. A física nunca explica o porquê de nada. A ciência moderna não fala em porquê. Esse meu porquê está saindo bem paulista, né, Paulo? Essa matéria também tem falta de como também. Oi? Essa matéria também Isso, aí é verdade, que essa matéria também falta. Como falta? Como? Porque ela lida com material que é quase toda a física. Não tem como você fazer o cálculo. Primeiro que não tem como. Lembra, olha as dificuldades. As dificuldades é que todos os materiais que a gente lida são materiais complexos. São muitos elétrons. Muitos elétrons não têm uma função de onda. Você tem que trabalhar com métodos aproximados.
tem que trabalhar com métodos de aproximação sucessiva, teoria de perturbação, tudo coisa que vocês não viram em mecânica quântica. E nem vão ver. Vocês não têm base de mecânica quântica para ver essa parte. Essa parte, em geral, é estudada na pós-graduação de física. Quer dizer, a descrição desses átomos é estudada na pós-graduação de física. E essas interações, numa matéria específica, ou matéria condensada, ou física atômica, ou física nuclear. Então você precisa das 3 cadeiras para conseguir saber isso. Se a gente fosse exigir que o aluno soubesse todas essas coisas antes de chegar lá e operar um equipamento, a gente nunca ia formar uma pessoa. Então é uma questão... Essa é a diferença. Eu disse para vocês no início que a física médica tem uma dificuldade para quem está acostumado com raciocínio em física. A dificuldade que vocês têm é justamente passar por cima dos cálculos e das explicações detalhadas. Por outro lado, se você estiver num hospital, você tem que saber se você vai ter que pegar um chumbo ou se você tem que pegar uma caixa d'água. Então, é um conhecimento que você precisa ter, e aí você tem que, no mínimo, saber onde é que estão descritas as coisas para ir lá no livro e pegar, entendeu? Não tem outro jeito. E isso é uma dificuldade intrínseca do estudo. Vocês vão se acostumar com isso depois que vocês passarem a fazer o IRD, o IEM e os hospitais. Vocês vão ver que é assim que se trabalha mesmo. E se você perguntar para a maior parte dos físicos médicos que vão ser monitores de vocês nos hospitais, eles provavelmente vão saber menos que vocês. Porque eles já viram isso há muito tempo e esqueceram. Tá. Ela tem coisa marcada que não acaba mais. Não. É que isso aqui é marcação minha. É que eu marco tudo mesmo. Não, mas eu não estou criticando, não. Tudo bem. Tá, nessa parte aqui que a finalista ele pede para uma partícula em interação com o meio, o que é? Aí a definição. A gente ficou em dúvida entre distância percorrida e range. Tipo, a Isso. definição deles. E é uma dúvida perfeita porque depende Porque no livro o range estava definido como path Isso. length. Então, médio. Então, É o path length médio. é a média do Essa é a definição do percorrido. átomo. Por isso que eu usei, dessa vez eu usei mais alcance. Mas eu mostrei para vocês o outro livro, quer dizer, a outra autora que usa exatamente outra palavra. Mas isso não importa. Veja, fora daqui, quer dizer, numa prova, o que vocês têm que dizer? Vocês têm que dizer, não, você pode definir alcance, que é a maior distância a partir da entrada perpendicular à entrada, ou você pode definir como distância média percorrida dentro do material. É muito fácil em português. É só não usar a palavra range. É só não usar. Porque o range depende do autor. Oi? Não importa, você pode também dizer range é isso e alcance é aquilo lá. Depende, você pode definir. A hora que você define, fica claro. Sempre que você tem. E eventualmente você vai ter nomenclaturas diferentes, de autores diferentes. Você fala, bom, isso depende do que você está significando. O caminho médio percorrido dentro do material é tanto e a profundidade máxima alcançada é tanto. Então você não precisa se ater às palavras range e range SCDA, né? Mas, por exemplo, CSDA. a distância percorrida pela partícula no material até atingir o equilíbrio? O que é equilíbrio? Então, eu estava falando que ela até atingir o repouso. Aí os meninos falaram que era um equilíbrio térmico. Qual a diferença? Então, eu não sei. Não é? Porque o equilíbrio você não precisa saber o que vem depois. No repouso você tem que deixar o separado.
Não é equilíbrio, é que o que acontece é que ela acaba sendo de alguma maneira absorvida pelo material. E você tem razão, ela é absorvida, se for um metal, ela fica na camada contínua e fica na mistura dos elétrons lá fracamente ligados, que é o que você está chamando de térmico. Mas, veja, não tem sentido a resposta se você não sabe o que é que significa, entendeu? Não, então, Porque ele não desaparece, o elétron não pode desaparecer, né? O elétron então ele vai ficar por lá. Só que ele pode ficar na banda de condução do material. E é isso que se chama equilíbrio térmico. Em suma, qual é a pergunta? O que acontece com o elétron que entra no material e perde toda a energia? Essa é a pergunta. De alguma maneira. Não. Não existe elétron em repouso. O elétron é um bichinho quântico. Tá? Eu nunca posso dizer que ele está em repouso. Eu posso dizer que ele entregou a energia cinética, mas isso ele está lá no meio do térmico do material. O Atkins fala assim. Mas não pode. Mas não pode. Não, tudo bem. Agora eu sei que não pode. Entendeu por que não pode, né? Entendi. Tá certo você falar até que ele repouso, porque isso aí também, de novo, se ele perdeu toda a energia cinética dele, tudo bem. Só que ele não perdeu toda a energia cinética dele. A rigor, ele perde o momento todo de entrada e depois sucessivas. Mas é claro que ele vai ficar vibrando ou misturado com os elétrons de condução. Os elétrons de condução não estão parados, né? Eles estão em movimento térmico. Por isso que vem a palavra térmica. Por isso que vem a palavra térmica. O range projetado, que é aquele de colchete, como é que é a melhor definição dele para você? É a média do caminho médio percorrido. A média do caminho médio. Ou se você quiser, você quiser a média de todos os traços que você tem. Que era a distância percorrida pela partícula até ela perder metade até o peixe perder metade da sua. Corrida de caminho médio? Não. Não, isso não. Desculpe, isso é livre de caminho médio. Isso é livre, o que eu acabei de falar é livre de caminho médio. Você falou, isso é livre de caminho médio. E essa definição que você deu é de Half Value Layer, mas isso falando em profundidade. Usando o conceito de profundidade, esse é o HVL. É perder 1 sobre E, né? Perder 1 sobre E. É a média da média do caminho. Não, veja. Aqui, ó. Aqui você tem o material, tá? Infinito. E aí você entra com uma partícula aqui. Essa partícula aqui, o que acontece mesmo com ela é que ela vai interagindo sucessivamente. Essa interação pode causar um desvio na trajetória da partícula. Se houver troca de energia e de momento, ela tem que causar uma alteração. E esse bichinho aqui vai até que ele tenha a primeira interação, a segunda, a terceira, a quarta, a cinco, e assim por diante, ok? Até que aqui ele pare. Ou, segundo Atkins, entra no repouso, tá? Isso aqui eu posso chamar de LI, tá? Não, esse ponto não é nada, a distância daqui até aqui, tá? Isso aqui é L1, L2, L3 e assim por diante. O range, segundo Atkins, é igual à somatória de LI e variando de 1 até o tempo de parada. Tá? Isso aqui é o que ele chama de range. Oi? Não, não é média. Não é média nesse sentido.
é a média, mas não é a média nesse sentido. Esse é o range, esse é o caminho percorrido por uma partícula. Então, vamos chamar isso aqui de RJ. Agora, se eu mandar infinitas partículas, a outra partícula não necessariamente vai ter a mesma trajetória, ela vai ter outras trajetórias. Tá? A partícula 2 pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e parar. Ok? Então, essa aqui é o LJ. Oh, LJ não, LK. Ponto. Tá? Então, o RJ é uma média, ele vai ser uma média, o R médio, se você quiser, ele vai ser aí sim a somatória em I de LI, somatória em N de todos os caminhos percorridos, dividido por N. Então, o número de partículas que percorreu. Isso é que me define o range médio. Não, o range é a média. Eu só fiz isso aqui para dizer para você como é que era. O range é a média. É o quê? De path length, é. Sem dúvida. Esse é o caminho. Isso aqui é o caminho médio percorrido. Isso aqui é o caminho da partícula. E o caminho médio significa em cima do feixe. É médio em cima do feixe. Então, o projetado é o seguinte. Pane. Projetado é só isso aqui, ó. Você pegar, você projeta ele. Então fica soma, subtrai e subtrai. Isso é o projetado. A hora que você pega tudo isso aqui, isso é o projetado aqui, tá? Mas agora, quando você fala maior profundidade percorrida, é essa aqui. Então, naquele gráfico que está nesse médio, é o projetado. Que gráfico? Aquele gráfico, por exemplo, da trajetória do elétron, do meio do elétron. Aquelas figurinhas do livro? Vai aqui, aí aqui está o range muito maior do que o Tmax, que é o máximo, né? E o entre colchete, que é projetado, está bem no meio. Isso. Esse é o projetado. É a profundidade média alcançada. Tá? Profundidade máxima alcançada média. Porque aí eu também tenho um feixe todo. A maior parte dos elétrons vai parar a uma certa distância. Claro que alguns vão parar mais para frente e outros vão parar mais para trás. Ele é projected range, porque mas ele está usando só. Ele não tomou cuidado de fazer isso aqui. Tá? Mas o problema é que para cada partícula é diferente. Então, a média somatória é a média daquele range sobre todas as partículas do feixe. Você tem que jogar muitas partículas para achar a distribuição. A rigor, qualquer uma dessas grandezas, no fundo, vai ter uma distribuição onde aqui é o valor médio, mas muitos vão correr para cá e outros vão correr para lá. E à medida que você aumenta a energia, isso aqui corre mais para frente em termos de profundidade. Distância de penetração é o range projetado? É o Tmax. Ou é o range projetado máximo? É o range projetado máximo. Mas então o range projetado É a maior profundidade alcançada. É a profundidade alcançada e o É que eu poderia definir, veja, isso depende do autor, mas é que eu poderia definir. Se eu só projetar todo mundo, você veja que eu somo esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, mas depois eu tenho que subtrair esse e esse. Então, se eu fizer só a soma de todos os projetados, ela vai dar aqui.
e esse valor não me interessa nada. E é tudo uma questão de definição. Qual é a definição que eu faço? O que acontece é que a hora que você pegar todos, você tem que ver a maior profundidade alcançada. Por isso que alguém fala, tem algumas frases que falam em maior distância definida a partir do centro. Então isso é alcance. Até onde vão as partículas. Mas é claro que eu poderia definir a média para essa distância aqui também, né? Poderia definir a média para isso, a média para isso e a média para a somatória toda. Sempre posso definir tudo. Entendeu? A gente precisa tomar cuidado, principalmente com essas coisas que tem mais de uma... que não é uma definição exatamente, que cada autor adota. O que é importante não é saber as definições, o que é importante é entender o significado dessas coisas. Mas o significado dela está na definição. Oi? O significado dela está na definição. E em termos, né? Por isso que a matemática é uma linguagem mais adequada para descrever as grandezas matemáticas do que a linguagem escrita falada, né? Alguém está com áticos aí? Então, Ele bota assim deixa eu ver o que o áticos... Ah, não, é sempre para feixe. Ele fez o feixe, né? Não, é sempre feixe. É sempre feixe. Então ele fez logo a média. aqui, ó. Aqui, Path-Length P é o total. E o F e TF aqui, pela figura fica muito claro, é o maior alcance da partícula, que ele fala que P é a distância total e... Acho que ele já somou todos os P, já fez a média de todos os Path-Lengths, né? Isso. Quer dizer, a rigor ele define para 1, né? Mas quando o valor que te interessa não é 1. Para dar aquelas tabelas, é claro que... No desenho é uma partícula. Por isso que ele fala RCDA. E por isso que na tabela tem a média do RCSDA. Tá? Então aqui ele explica para uma partícula e depois quando ele vai falar lá, ele fala da média. Tá? Tanto que você tem aqui as médias e nas tabelas lá no final do livro. Eu dei uma procurada, sabe, nas tabelas, ele dá hidrogênio, ele dá nas tabelas de acordo com os elementos. Eu estava procurando, eu queria o RCDA de uma elétron. Mas eu tenho que ser... De um elétron, de uma energia num elemento. Então, tem que escolher um elemento. Tem que escolher um elemento e escolher a energia do elétron. É porque tem que ter vários elementos. Claro, porque cada elemento varia a seção de choque. Se varia a seção de choque, varia o caminho dentro dele. Essas tabelas aqui, ó. Apêndice A. Não, eu sei. Não. A gente está falando de Solar Drum. Você estava falando do quê? E ele estava achando que era possível definir um range para elétron. Não é só. O range é dentro do material. O range está com power. O range está relacionado ao power. Claro. O range test, o CSDA é a técnica que é usada para realizar. É que você é a aproximação que é usada para fazer o cálculo. Porque isso significa uma pequena concessão de fração de energia concedida. Isso significa, inclusive, que não conta, não. Ele conta hard, porque o problema não é se é hard ou soft. Aí significa se é muita energia fornecida ou não. Teoricamente, em geral é, mas não necessariamente. Não, porque aqui você tem uma interação com o elétron. O que acontece é que isso aqui, na interação, é muito pouco provável. As mais prováveis são um pequeno desvio. Por isso que é na aproximação de pequenas mudanças sucessivas. É claro que se ele der uma borrada de frente com outro elétron,
ele vai diminuir. Mas como isso é muito provável, é muito pouco provável, você não entra isso no cálculo da média. São muito poucos elétrons que fazem isso. Você poderia também contar, mas você pode desprezar, fica mais fácil de fazer o cálculo. Esse ar-condicionado é radical. Os stopping power não são calculados em CFA? São. Então, por que existe um stopping power rápido? Porque algumas partículas têm maior probabilidade de acontecer isso. Aí você calcula. Quando você pega... Que aí o que importa é um choque. Lembra que alguém falou, ou ele fala sobre um evento radical, como é que ele é? Catastrófico, que ele chama, né? Eu entendo perfeitamente essa dificuldade de vocês. Quando eu comecei a trabalhar com física médica, como eu venho de física básica, quando eu comecei a trabalhar em física médica, eu comecei a fazer cálculo de seção de choque de espalhamento e equipamentos médicos, né? Eu não calculava a dose, nada. E aí a gente bolou o curso, coisa e tal, então veio a necessidade de fazer ensinar dosimetria. A hora que entrou em dosimetria, eu tive dificuldade para me entender com essas coisas. E ainda tenho, às vezes, com esse tipo de raciocínio, porque não é o tipo de raciocínio familiar. E por isso que é difícil um outro professor, o único que tem mais familiaridade é a Simone. A gente já tentou com outros professores das nossas cadeiras, eles acham o livro insuportável. Porque ele é insuportável. Ele é um livro difícil para nós, é um livro complicado. Essa coisa, a gente não tem memória, eu não tenho memória nenhuma para guardar fórmulas. Então eu preciso, para cada fórmula, ficar olhando a fórmula para ver como é que funciona e o depende de quê, como depende, e não memorizo isso, não consigo memorizar também. Agora, eu tenho agora um pouco mais de experiência, mas isso por causa do tempo. Um físico médico não, ele vem e tira isso de letra. Mas também ele não sabe a física, em geral. Estou falando de um físico médico que já trabalha há muito tempo e que não faça pesquisa. Porque o trabalho de um físico médico é pauleira. Pauleira. É pauleira porque você tem que trabalhar pra caramba, os regimes de trabalho não tem hora, é aquela coisa corrida pra cacete, ainda mais se você trabalhar mais de um hospital, tem que correr de um hospital para outro, e ainda ficar tomando esporro de médico o tempo todo. Então você tá... É? Não, isso é super legal, quando você tem um bom ambiente de trabalho. Médico é um caso sério, médico é um negócio... Gostam muito lá dos físicos que vão tomar. É. Graças a Deus pra ela, né? A minha mulher teve um problema, ela, essa gripe que está pegando, a gente tinha então a gente foi no Copador, que é do convênio, né? Convênio caro, você vai. A gente passou por 3 médicos, porque simplesmente eles iam embora. O primeiro cara, assim, fantástico, a gente conversou, ele explicou tudo, conversou comigo. O terceiro, eu estava quase dando porrada no cara, porque o sujeito era insuportável, pedante pra caramba. Então, essas coisas a gente tem. O físico também, né? Então, não altera nada. Vamos lá. Olha só, Olha. eu vou para a próxima, mas eu quero perguntar uma coisa. Que esse CSDA, ele é a desaceleração contínua do elétron, perdendo energia em várias pequenas interações. Um minutinho. Eu vou distrair aqui, peraí. Alguém lembra? Qual esse aqui? Isso aí, vamos lá. Desculpe. Vai. O CSDA é uma desaceleração contínua do elétron que vai perdendo energia em pequenas interações. Isso. Mas Que é o mais provável. O que é o mais provável? Esse tipo de processo. Ah, tá. Mas aí é só isso o CSDA? Tipo, o que ele me dá, assim... É o que a gente estava conversando agora. Que você não está levando em conta as possibilidades de porrada de cara. Entendi. Exatamente. Entendi. Legal.
Então você está pegando só o mais provável porque é o mais fácil de calcular. Porque se tiver que somar todos, vai ficar complicado. E principalmente porque funciona. Tá? Principalmente porque você mede aquilo lá mesmo que dá. Porque, por exemplo, a profundidade você pode medir. Né? Você pode colocar detetores, você coloca TLDs em camadas e você consegue medir essas coisas. Né? Você joga um feixe aqui, um feixe aqui, você sabe quanto que ele... Oi? Não considera as pancadas frontais mesmo, transferência máxima de energia. Ou como diz, é Watt que se fala, né? Em eventos catastróficos, né? Em algum lugar. Então, essa questão aqui, em que situação a energia transferida e o choque frontal de uma partícula carregada é máxima? Essa ponta aí. Tem que pegar aquela questão das massas, pegar um choque frontal clássico, estudar as massas e ver se as massas dizem iguais. Então, não é aquela fórmula 4 vezes 2, cosseno zero. Mas você pode calcular, né? Pode calcular. Se igualar as massas, vai dar T igual a T. Você transfere a máxima. Então, não é T sobre 2 de máximo que você pode transferir. Está escrito mais. Você lembra daquele brinquedinho? Da bolinha? O que acontece quando você solta? Quando você fica T sobre 2, você também já falou isso numa aula que era T sobre 2. É? Vamos lá. Ai. Eu lembro que essa aula foi um slide que você adicionou, não foi? Foi o slide que você fez. Não tem que... Não tem no nosso, mas ele fez. É um break. Eu sei qual é. Nossa, estou falando. Ah, é verdade. Olha lá, a fórmula é essa aí. Peraí, Quero ver se eu entendo. Nessa figura aqui, você tem a equação se M1 for igual a M2, aqui fica 2, aqui fica 2, 2 e 2 a 4, fica meio de M1V2, é metade. Oi? Não, isso aqui, você faz aqui, o M1 igual a M2, isso aqui fica 4M1 ou M2 ao quadrado. E aqui você tem 4M1 ao quadrado. Corta e corta, fica meio de M1V1 ao quadrado. É energia total. É. Onde é que está T igual a T? Aqui. Ah, mas é relativístico. Aqui é clássico. Aqui é relativístico. Tá, aqui é relativístico. Quando você tem relativístico é diferente. Você tem que calcular. E aí você vem com o T máximo é dado por isso aqui. Tá, e aí você fica com essa coisa. Isso aqui é... E é atomic electron. Isso aqui é um elétron livre primeiro, né? Um elétron livre, que é um unbound, e o choque frontal de elétron com elétron. Relativístico, a maior energia possível é T sobre 2. Mas não é clássica. Oi? Depende da energia do elétron. Maravilhoso. Porque é relativístico. Não, isso você sabe. Isso você tem que pegar
Aí você tem que pegar, isso dá para calcular, você tem que pegar 2 elétrons, 2 partículas relativísticas, né? Aí você pega um parado e entra com uma outra partícula aqui, batendo relativisticamente. Conservação de momento e energia entre as equações da relatividade, não as equações clássicas. Tá? E aí você chega nesse resultado. Chegou? É grande, mas é fácil, é só seguir. A gente não sabe as diferenças entre as equações para ver de Bohr, Bethe Bloch e Bethe Fama. São três equações diferentes em que eles calculam aproximações diferentes. Você viu que tem diferença nas equações. Ah, você não sabe onde está a referência. Vocês lembram onde é que está isso? Não está no slide, né? Porque realmente não tem. Mas tem diferença nas equações, ele tem um termo a mais, é daqui. Não tem no livro. Não. Então, da onde é que vocês tiraram? Não, tem sim. Peraí. E tinha Bethe no meio. Tem. Não, eu posso ter passado pelo nome desapercebido, entendeu? Então talvez tenha. Você botou a diferença? Era professor, ele fechou. Na internet? Qual a diferença? Eu não sei se era essa que eu vi na primeira. Eu acho que um saiu em um lugar. Nossa, se isso é feio, você chora com um deles, né? Esse que tem no livro. Isso aqui é a correção polarização e de camada. Mas isso aí é... Ele tem uma hora ele passa na hora que você... Ele fala desse. Não, olhando aqui pelo que a... Pois é, ele fala simplesmente. Tem uma parte que fala aí, especialmente na polarização. E ela bota umas correções. Não, mas olha só, pela resposta dela, não tem livro. Só tem o Bethe. O que tem livro da Bethe são os fatores de correção. A Bethe É dos fatores... Bethe é mulher? Não sei. Vai ser, agora vai ser. Você sabe da página que está na equação da... Eu sei, daqui, deixa eu colocar aqui o áudio. Esse aqui é o... É que tem uma parte de uma correção. Olha, gente, vocês pegaram, eu acho que vocês estão estudando. Então, Não, aqui tem o Bethe, alguma coisa do Bethe. Não, aí a forma de fazer Mas... então, Bethe, fórmulas. Essas fórmulas aqui, Born Approximation, blá, 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 blá. E aqui ele diz, por exemplo, aqui, Bixel estendeu o trabalho de Walksy para chegar a essas coisas. E aí ele fala de todas as fórmulas, quem é quem. Tem uma hora que ele fala, inclusive, do efeito de polarização. Sim, mas... Bergan, Seltzer. É o Bethe, esse é o sobrenome do nome. Vocês têm umas dúvidas incríveis, não? Você tem umas perguntas incríveis também.
Oi? A aula, eu estava contando com isso, depois que eu não escrevi nada durante as aulas, porque era bem. Mas, gente, não é. Não funciona o que eu falo também. Quer dizer, realmente é verdade. Seria bom se tivesse, mas é o que eu respondi para você. Não tem condição. Eles vão ter essa mesma A gente é a última turma disso. A gente é o último. Olha, esquece, sei lá. Ai, que ótimo. Tá, agora Rosado, mas essa pergunta saiu de uma frase, de uma tabela. Tem uma tabela que tem diversas fórmulas. E aí muda uma fórmula para outra. Eu não me lembro em que página está. esse B aí é o quê? Oi? Esse B aí é o quê? O Stock Power ou o Paradigma? Qual B? B, tá escrito a fórmula de B de BET. É para o B. Não, é o fator de correção B. Nem stopping power e nem... É um fator de correção. Por isso que eu tô achando estranho. Mas tem algum lugar que tinham 3... É isso aqui, exatamente. Da onde é que vocês tiraram isso aqui? Isso aqui é de alguém, é isso? Por que a multiplicação B? Não, tem uma tabela. Porque a gente tem os fatores do Shell, tem a polarização, C sobre Z, tem esse B. O que é o B? O B é a maneira geral de falar. Não. É do jeito que está escrito aqui, só olhando em outro lugar. Aqui está escrito Becal. Eu não sei o que é Becal. Tem que pegar a fórmula. É outro livro, né? Será que é o livro da... Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que talvez seja da Contim. Da Contim. Eu não tenho aqui, caramba. Na prova de tem acesso à tabela, Isaac? Não, mas ele vai escolher o elemento que Eu não tô Eu achei que eu tinha transferido para cá, mas eu não passei para cá. Estava naquele meu... Façam o seguinte, entra no Wikispace. Não entra nada aqui. O que está acontecendo? Alguém invadiu a minha página e melou com tudo?
Oi? Ah, tá muito lento aqui, né? Não, vai nem a casa do momento que imprimir esses álbuns slide na minha. Tá dizendo que a página não existe, pô. Olha, gente, se não tá, tá numa das outras. Alguém abriu as outras referências, quer ver? Como se decora um stop power radiação para transmissores pesados determinantes de dois dados não terem uma radiação, né? O stop power radiação que é neutral. Não, como se compara, quer dizer, uma é mais provável numa hora, a outra é mais provável na outra hora. Bom, de qualquer jeito, isso não vai cair, mas essa questão não cai, tá bom? Essa do fano, etc. Mas tem uma tabela, se não é no Atix, é em mais alguém. Mas tem uma tabelinha que eu tinha, que estava muito claro, onde todas as aproximações da fórmula da sucessão de choque. Sucessão de choque não, do stopping power. Aparentemente não é no Atix, né? Já sei o que é, não é isso não. Onde você desceu, onde você foi não é, eu desço por aí, eu moro aqui atrás. A gente come, aí não é lugar, aqui, não, é tudo na praia, a praia da vida, tudo no ônibus, na praia, eu moro aqui atrás. Eu venho andando. Aquela rua principal, uma outra, é a academia, aí não é, você viu nesse lado de trás, não vou melhorar lugar, tem um lugar, você descendo com a rua do praia. Ah, chegou aqui. Deixa eu ver. Essa aqui que eu estudo demais.
Vamos perguntando outra coisa antes enquanto eu espero aqui. A 2, né? Código gráfico comparando o range do elétrico, considerando a velocidade, pesado e os protocolo de versão. Mas aí De novo. aquele gráfico que tem, são aqueles 4 gráficos, né? Então, eu acho que ele não tem fala e ele também não discrimina de top e fala. Coloca lá no slide. Estava tentando aqui. Peraí. Slide. Eu consegui ver, né? O range da média do Lucas, eu vou mandar no meu PDF. Estão voltando nisso aí ainda? Oi? Mas não é, eu já falei, gente. O que acontece é que são mais de um autor com definições diferentes. Eu mostrei para vocês. Na aula de revisão, eu mostrei para vocês aquele slide da Kunti, que tem uma definição diferente. Ela usa range para ser como alcance. Então, isso depende do autor. Tem, dá em português. Fala o path length, o caminho percorrido. A diferença, os dois conceitos, é o caminho percorrido médio e o alcance. E alcance médio também, depende, sempre considerando um fecho. As duas grandezas é considerando um fecho. Aí não tem erro. Aí se eu perguntar range, você fala assim, range. Aí você, em vez de range, você escreve o caminho percorrido e alcance. O que vocês tinham perguntado que era para colocar a transparência? Esse aqui é um. É esse que vocês querem, não? tem 4 gráficos. Mas não, pode. Esse? Ricos? Isso nada, é uma seta. Não, é só a seta dizendo qual curva é o quê. Vocês estão muito apavorados, gente. Mas façam perguntas produtivas. A gente está rodando aqui, está correndo atrás do próprio rabo. Vamos. Voltar com o fator de correção e não. Correção do fator de polarização. Oi? Para diversas energias. Vai até 5 vezes 10 na 4. Está vindo uma aproximação com a reta, aí chega a parte do 2 MEVs, ele entra na fase clássica. Isso é porque aí o elétron deixa de sentir a coisa, começa a entrar no átomo e começa a ver outras coisas, né? Inclusive o campo coulombiano nuclear. À medida que ele vai entrando no núcleo, ele vai começando a perceber o campo coulombiano nuclear. Primeiro ele está lá de fora, né? Então está diminuindo. Depois...
Aqui ele diz, inclusive, que o mínimo em 3 vezes 0c quadrado. Slide 3, 4 graus. Professor, não tem esse gráfico aqui? Esse aqui que o João está falando. Ah, esses 4 aí. São dois, 10 para slide. Eu insisti para vocês que isso aí, a escala não tá igual. Isso. Aí a gente teve das tabelas. Só que a tabela do Atlas só tem o do elétrico, não tem o do foco. Então, tipo, a gente não pode fazer isso também. Mas precisa, ele tem a tabela do fóton, só que fóton não tem stopping power. O que é que o fóton tem? Não. Tabela de partícula pesada não, porque é uma reta e você tem um pico de Bragg. Ele não tem uma tabela de pico de Bragg. Mas dá para você dizer pelo menos o que é em relação ao elétron. O que dá para fazer bonitinho é o elétron e o... Ué? No gráfico do rating por energia, onde eu localizo o stop power? Discriminar, ó. Posso comparar o range de elétrons em função da energia cinética inicial, considerando os elementos O range que eu estou pensando aqui, vamos voltar para aquela figura lá? Porque eu queria que vocês calculassem aquela figura, ou pelo menos tivessem uma ideia da grandeza daquele negócio, tá? Ele não tem aqui, né, nessa apresentação. Oi? As últimas tem lá? Ops, tá. Então, aqui você tem essa coisa. Essa curva aqui daria para você pegar e desenhar. Ele tem o coeficiente de atenuação, ok? Essa aqui também. Você já tem o range diretamente. Essa aí você tem a tabela do T máximo lá no curso. Você tem o range dos elétrons, você sabe quanto é que ele é. Então dá para você comparar numericamente essa aqui com essa aqui, ok? Ele não tem um range para prótons no livro? Não, o que a gente está comparando é só tipo, a profundidade, a saúde, sabe? O Y vai estar tudo do Tipo, gráfico é o número de partículas por profundidade. Aqui é o Kerman, né? Aí é outro gráfico. cada energia não tem o número. Então, vai ser energia. Vai ser range por energia. Mas range por energia de particular pesado. Não dá. Não tem, aqui não tem nenhuma tabela em que ele dê nem para próton, nem para as partículas. Mas por outro lado, você tem você tem fórmulas de aproximação em que você poderia calcular, mas eu nem quero isso, tá? A rigor, o que eu queria que vocês fizessem nessa coisa é saber só uma ordem de grandeza. Então, bastava que você soubesse quanto é que você espera. Com isso, você pode fazer, calculando aquelas fórmulas de stopping power, e pelo menos
qualitativamente dizer mais ou menos onde é que é. Quer dizer, o que vocês acham? Vocês acham que é metade, que é 1/3, 1/5? É isso que eu queria que vocês avaliassem. Teoricamente, o range do elétron é muito maior Claro. da partícula elemental. Pesada, né? Claro. Não, o nêutron nem falei para levar em conta nêutron. Aí depois que visitar o shopping point de colisão radioativa total, você vai visitar o de colisão. O fóton é o único que dá, porque o que acontece também é que se você pegar o elétron, à medida que ele vai mudando a energia, vai mudando o stopping power dele. Mas você tem a tabela com o range do elétron lá naquelas tabelas no final. Então dá para pelo menos saber onde é que fica a partícula. Aí você visita aquele gráfico também de stopping power, partícula utilizada. Do próton, exatamente. Ah, não, mas aquele é para partícula utilizada do elétron. Não, você tem a fórmula de stopping power geral para partículas pesadas lá. Então você coloca os números só para ver para um valor. Mas, por exemplo, se cair dessa questão na prova, Teria que dar tudo. Claro. Ou eu posso pedir para esboçar. Para esboçar você vai ter que colocar um logo no começo, outro passando e outro lá no final. Isso é um esboço. Mas a única partícula leve é o quê? Ela leva. É o elétron, né? Vale para pósitron, mas não porque você tem um feixe de pósitron. Alguma hora vocês falaram aí no pósitron. O que acontece é que se eu tenho uma aniquilação, se eu tenho uma formação de pares, essa formação de pares vai formar um pósitron. Só que o pósitron é uma seção de choque altíssima, então ele vai percorrer quase nada e vai morrer ali mesmo. Tá? Vai aniquilar um elétron pósitron e vai formar 2 gamas. Então você precisa saber mais ou menos qual é o raio que isso aconteça, porque é onde você tem a interação. Isso se você quiser calcular dosimetria. Tá? Mas para um feixe, não. Feixe de pósitrons, ninguém trabalha com feixe de pósitrons. O range do elétron vai aumentando um pouquinho, certo? Certo? Então seria uma mudança sem saber a fórmula, sem saber os dados. Não, é aquela figura que está aqui. O gráfico terá que no range por energia. Ah, o range por energia. Isso tem tabela. Então, aí, por exemplo, foi um negócio assim, do elétron. Da partícula pesada, aí quanto maior a energia, maior o range também, daquela parâmetro. Todas as partículas, quanto maior a energia por um dado material, maior o range. Isso é constante para todo mundo. Então a curva do elétron estaria aqui em cima e a curva do outro estaria aqui embaixo. O que é importante saber, o que eu queria que vocês parassem para pensar. Não, o que eu queria, porque vocês veem essas 4 curvas, parece que elas são a mesma escala. Então eu queria que ficasse muito claro que isso aqui, eu estou, por exemplo, se eu pegar, para vocês terem uma ideia, se eu pegar 600 kevs, tá? Isso aqui, os 600 kevs, ele cai a 1 sobre E, ele cai em 5 centímetros de chumbo. Se você quiser que ele vá a 0, você precisa de 50 centímetros de chumbo. O elétron jamais vai chegar a 50 centímetros de chumbo. Talvez ele chegue a 5 centímetros, 1 centímetro. Enquanto que isso aqui é décimo de centímetro. Isso é importante vocês saberem, porque se eu, por exemplo, ficar exposto ao material radioativo, as partículas alfa elas ficam na superfície da pele. O máximo que pode acontecer é ela criar um problema de pele. Claro que se for muito, ele te torre inteiro, né? Mas o que vai acontecer é um problema de pele. Se você ficar num feixe de elétrons, aí não. Feixe de elétrons, se tiver energia de Neves, ele vai penetrar no seu corpo. Agora, o gama sempre vai penetrar. Isso é importante porque agora que a gente falar em dose, o fato de penetrar não significa necessariamente maior dose. Quando você fala em dose, você quer saber em energia transferida. Então, às vezes, uma partícula pesada, ele vai transferir muito mais energia, porque ele vai parar num lugar onde você queira. Então, você joga uma partícula que tem uma penetração de 1 centímetro em gordura, e aí você para com a tua dose toda naquela região.
Então, essa noção vocês precisam ter, é muito importante vocês terem presentes a toda hora. Vocês não terem que estudar para saber isso. Isso é uma coisa que vocês têm que saber definitivamente. Tá? E o que eu queria é que vocês justamente corrigissem essas curvas, porque no texto não diz nada. O texto não diz nada sobre as escalas. E isso está no livro, né? Então, está acabando o tempo. Aproveitem para perguntar. Nesse gráfico aí, o Stop Power, o gráfico tem gente que deve passar um gráfico de Stop Power. O pico seria inverso, né? O Stopping Power não. Pico de interação, né? Mas seria assim, se você quiser pegar, o pico de Bragg. O Stopping Power, no fundo, é o pico de Bragg, que vem aqui, é praticamente zero a interação, mas ele está perdendo energia, né? Não é zero, tá? Ele está perdendo uma energia de uma maneira constante. Até que ele chegar aqui, aí sim ele tem um pico que é o que se chama de pico de Bragg. Vai subir aqui brutalmente, a probabilidade de interação cresce muito e ele perde toda a energia. Aqui não, né? Aqui você tem a perda de energia, é igual ao número de fótons, né? Porque o fóton é energia, então é a mesma curva. Aqui já não, aqui já é uma coisa mais contrária. Eu tenho uma dúvida desse gráfico. Vocês não tiveram nenhuma dúvida de raio-x? Fótons, interação de fótons? Fótons a gente teve uma aula com o Dirceu, né? Ele me falou, vocês fizeram só fótons com o Dirceu, né? Foi. Mas aí você ficou O Dirceu também correu das partículas pesadas. Não tinha feito quase nada de partícula legal. Tá. Desculpe, fala. Esse gráfico aqui, ele explica várias coisas aqui, mas eu não sei se é por causa do inglês, mas eu não consegui entender muito bem. Mas e aqui, ele está no slide em algum lugar, mas ele está falando que o fator de conversão da densidade, ele aumenta junto com a energia cinética do elétron, a energia cinética do elétron aumentando, ele vai aumentando, enfim, Eu só passei por aqui e vi a questão do B que vocês estavam perguntando. Não, o B é esse fator aqui, tá vendo? Esse B médio. Você vê que esse B médio é uma função que varia lentamente com... É o B médio de radiação, tá? Com ZT. Que gráfico é, hein? Esse aqui, né? Então, vamos lá. Isso é um fator de correção, tá? E? O que é? Onde é que tem? Aqui. É uma constante. Isso aqui, isso aqui. Tem que botar na fórmula aqui anterior. Isso aqui. Isso é um parâmetro, tá vendo? Eu volto a dizer, como é que essas fórmulas são determinadas? Elas são semi-empíricas. O que é uma fórmula semi-empírica? Você tem uma coisa complicada, você tenta parametrizar uma equação que dê certo essas coisas. Você tem aqui a tua fórmula, com todas as correções. No fundo, as fórmulas que você estava perguntando do BET, FAN, etc., é em cima disso aqui, tá? Então você tem aqui a fórmula do stopping power. É para elétrons e pósitrons, mas você não tem feixe de pósitron, tá? No way. Então isso é para partículas leves, e aqui você tem
onde esse F, inclusive, depende se é pósitron ou se é elétron. Isso aqui dá conta do pósitron e do elétron, isso aqui é um termo de polarização. O F-tal depende do beta e do tal. O tal é a razão das energias cinéticas, da energia da coisa em função da massa de repouso. E isso, o delta, é uma função que depende do parâmetro, por sua vez, depende do parâmetro que está aqui, que no fundo é um parâmetro que diz quão importante é a relatividade. Sempre que eu entro com parâmetro, alguma coisa que dependa de beta, eu estou dizendo se é importante a relatividade ou não. E aí vem essas funções aqui, como varia essas correções. Tá? Isso é firula, isso é detalhe, esse hiper detalhe. Eu não sou o cara de pedir essas coisas em prova. Eu não peço nada que seja pegadinha. Isso aí só tem sentido se você está consultando. Isso não é uma coisa que você tem que saber. Isso é uma coisa que você sabe onde é que você quer consultar. A gente não está calculando stopping power, tá? Inclusive, isso aqui está tabelado no apêndice E. Aí você tem que ir para trás. Aqui você tem a função do que, aqui está escrito qual é o que, e aqui entra que o delta depende do que. E isso é que eu estava dizendo para vocês, que eu não posso fazer simplesmente um raciocínio simples de tamanho, que depende, inclusive, se a velocidade é muito maior do que a dos elétrons ou não. E aí depende quem que vai entrar, qual é a camada que entra e assim por diante. Posso. A produção de raio-x ou interação de fótons? Oi? Produção de raio-x? O famoso espectro de raio-x. Vamos falar isso de novo? Que variação? Da energia. Variação do que em função do quê? Não está fazendo sentido, né, em função do gráfico. Uhum. O que você está lendo? O que é esse gráfico? Energia do fóton. Qual foto? Produzido pelo Bimstral. Tá. E a variação de energia do elétron. Eu não estou vendo elétron aí. Não. Não é isso que está nesse gráfico.
E o que é o eixo Y? Isso é o número de fótons em função da energia do fóton. Isso é um histograma. Entra um elétron de energia T máximo, e isso é o número de fótons produzidos por faixa de energia. Em qualquer faixa de energia que você pensar, o número de fótons emitidos vai ser o mesmo. Ou seja, um elétron incidindo numa placa fina, ele produz uma distribuição de números de fótons. Que delta é? Não, isso aqui, ó. Isso aqui não é um delta E? Isso aqui? Ah, é, sou eu. Isso aqui. Não é? Não. Então tá. Eu tinha certeza que isso era. Então são números de fótons. Gente, isso é uma distribuição. Isso é uma distribuição. Isso é uma distribuição. Você pode imaginar que você tenha fótons entre 0 e um pouquinho, entre um pouquinho e 2 pouquinhos, entre 2 pouquinhos e 3 pouquinhos. O número de fótons emitidos nessas faixas é sempre o mesmo. Um elétron entra, tá? Entra um elétron com energia máxima. Se a placa for fina, o bremsstrahlung que ele vai produzir, número de fótons versus energia dos fótons, tem essa figura. A explicação dessa figura está aqui. E agora, quando você tem diversas faixas, viu, Isabela? Quando você tem diversas faixas, o que acontece é que o T máximo produziu todos esses fótons aqui. Saindo disso, se o elétron entrar na segunda camada, ele não tem mais toda essa energia disponível. Porque ele perdeu uma energia igual à integral do número de fótons vezes toda essa energia aqui. Então esse gap aqui, ΔT, é T máximo vezes o número de fótons que tem aqui, a integral. A integral do número de fótons vezes o HNI, de 0 até aquele valor. E como é constante, então a integral disso aqui vai dar simplesmente o número de fótons vezes a energia. Tá certo? Então, isso é o que o elétron perdeu. O elétron perdeu a integral dessa energia. O elétron perdeu a integral dessa energia. E aqui é energia, porque é número de fótons vezes toda essa energia aqui. Integral de 0 até T máximo. Vocês estão acompanhando? Então, o próximo camada, o elétron não tem mais toda a energia, porque ele deixou uma parte na primeira camada. Então, o T máximo da segunda camada é aqui. O T máximo da terceira camada é aqui. E a distribuição é essa escadinha. Se eu faço essa distribuição diferencial, ela deixa de ser escadinha para ser um triângulo. E se eu coloco um filtro, ele acaba com essa parte de muito baixa energia. Essa linha reta? É. É o teórico sem filtro. Não, aqui não. Em qual?
Aqui compara filtros. Não, não é diminuindo os filtros. Ninguém falou em filtro aqui. Aqui a gente está falando que se eu quiser a mesma coisa aqui, eu tenho que fazer uma camada um pouquinho mais fina. Porque aqui não entra a espessura da camada, tá? Aqui está suposto que ele perde a mesma energia total, que a integral é a mesma. Então, para que a integral seja a mesma, isso aqui tem que ser um pouquinho mais baixo. Eu volto a dizer, uma coisa importante quando vocês estudam é entender o gráfico. Não olhem simplesmente para os gráficos. Os gráficos, principalmente no ARTIX, não são simples. Eles não são XY bonitinho. Você tem que constantemente, por exemplo, aqui ele fala em energia radiante. Então, relacionar a energia radiante com o número de fótons não é trivial. Você precisa pensar pelo menos um minuto. Ou alguns segundos, talvez. Eu não sei a biografia, eu detesto a biografia. Eu acho que ele é físico. Ele é físico, mas é físico médico, desde criancinha. E esse livro é para física médica. Eu já pensei nisso, eu falei com a Simone, eventualmente a gente fazer um livro-texto. Tem um livro-texto nacional, que é bom, que é da Uinico e da... É um livro legal, só que ele não é tão profundo, ele fica mais superficial, né? Oi? É mais detalhado. A maior parte dos livros, tem diversos outros livros, a maior parte dos livros tende a ser mais superficial. O Podolsky, por exemplo, é um livro mais pesado. E a Kuntik não tem livro, mas ela só tem as transparências dela são mais pesadas ainda. E nenhum deles chega a um tratamento completo, tá? Mas essa é uma questão, onde quão profundo você dá é sempre uma questão. O livro da Emiko que você tem é o grosso, é o Emiko com a... É isso, com a menina lá que veio, né? Com a minha colega lá. Elizabeth Yoshimura, que não é japonesa. Casada com japonesa. Mas é legal o livro. O livro é legal, tem muito exercício, mas ela não entra em detalhes nas coisas. Então, saber a medida correta não é simples. Uma das coisas que eu gosto da minha abordagem, que é diferente dos outros livros, é de fazer essa divisão em fontes, interações e detetores separados, tá? Fontes, interações, dosimetria e detetores. Isso eu acho que fica mais claro. Na minha cabeça, pelo menos, fica. Pode ser que vocês não achem, mas na minha cabeça, pelo menos, é uma maneira mais lógica. Oi? Por isso que eu volto com a produção de raio-x, exatamente. É bastante. Como é que é? Você pode. Quer que eu te dou referência, se você quiser, você pode olhar. Você pode olhar das contas. Você tem que fazer a pós-graduação. Oi? Eu falei com ele, eu acho que você ia achar muito pior se tivesse conta. As contas, gente, quando você entra em mecânica quântica, uma conta trivial, mas não tem conta geral. O problema é que quando você entra em sistemas complexos, você tem que usar a teoria de muitos corpos. Você tem que usar a eletrodinâmica quântica.
Você tem que usar coisas e qualquer cálculo simples te dá 7, 10 páginas de cálculo. Isso é para quem gosta, tudo bem, mas você precisa saber muita física matemática, muita estatística, muita termodinâmica. Oi? Não, física não é simples. É o que eu falei para você, se a gente fosse formar todo físico médico para conhecer todas essas coisas, ia ser um inferno. Porque o que acontece é que um físico, ele em geral se especializa. Ele vai fazer ou nuclear, ou partículas, ou matéria condensada, ou física atômica. Ele não vai fazer tudo. E você pegar um físico profissional, dificilmente ele sabe todos os detalhes da outra área. Ele consegue até saber mais ou menos por cima, mas sem detalhes. E o físico médico lida com o resultado disso tudo. A rigor, a física médica é uma aplicação da física e da biologia, né? Porque ainda precisa da parte de biologia também. E vai acostumando. Oi? Tá com medinho? Quem sabe vocês não têm uma surpresa. Espero que seja boa. Tudo que vocês não querem é surpresa, né? Oi? Ok, gente. Boa prova, às 3 horas lá na sala sem falta, tá? Tchau.